Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é dia de podcast, nosso podcast hoje vai ser com o meu sócio, querido e amado, nem sempre amado, depende do dia do comercial que ele fecha contrato. Todo dia. Se for favorável, né? Se for favorável, tá amado, Tá bom. senão não está. Mas todo dia vai a pergunta. Qual a pergunta de todo dia? Entrou o contrato hoje? Fechou o contrato Teve hoje. cliente, ligamos para cliente, como é que tá o NPS, como é que tá a taxa de conversão, né? O pau tá troando, tá torto e à direita, né? Pronto, pessoal. E aí, com base nisso, né, com essa empolgação que está abrindo esse podcast de hoje, mas esse podcast a gente quer falar um pouco sobre inteligência de negócio, certo? E todo negócio, Braga, tem sua inteligência, tem sua modelagem, tem sua roupagem, tem negócio digital, tem negócio tradicional, tem negócio ambíguo, né, que é tanto um quanto o outro, né, simultâneos, né, digital, né? Tal, e físico. E um desses modelos também é os nossos, né? Os nossos são muito híbrido, ele tanto é digital quanto ele é presencial, né? A gente acredita nos dois, né? E os dois têm sua especificidade. E aí, pessoal, falando e pensando na inteligência de negócio, e talvez na inteligência que a sua empresa já tenha, como é que a gente pode se apropriar dela, sabe? Eu sempre, quando tenho um processo de apropriação de inteligência, maturação daquilo que está querendo construir ou de onde está querendo chegar, eu penso da seguinte forma, Lucas. Eu gosto de pensar principalmente quais foram os grandes desafios que a gente enfrentou, ou então os erros que foram cometidos, e qual foi a origem deles e por que chegou a cada determinada situação. Sim. Eu acho que todo negócio, se ele for um negócio realmente focado em crescimento, um negócio focado em buscar inteligência nesse processo, ele vai entender que as grandes oportunidades estão nos erros, estão nos obstáculos, tá certo? Porque para mim está claro que é ali que mora o segredo, o segredo do desafio de encontrar a oportunidade de superar aquela barreira e saber o quanto ela vai trazer de novos números, né? Você é comercial, você é um excelente comercial, e eu gosto de dizer assim, não só comercial, né? Você várias funções, mas aqui não tem que ser seu currículo não, viu? O principal. Essa só função para mim, né? Comercial, para você é você. Mas eu gosto muito de pensar que na empresa ela cria-se uma vida própria. Sim. E a gente tem que usar essa vida própria, essa inteligência própria, para conduzi-la para onde a gente acredita que o futuro dela entendeu? Sim. Porque hoje na Contropax, por exemplo, tem mais de 30 funcionários. É uma empresa pequena, média, né? Sim. 30 funcionários. E aí eu fico muito pensando que são mais de 30 cabeças diferentes, que vieram de realidades diferentes, né? E eu fico tentando extrair essa inteligência e essa sinergia que eu posso trazer. Aí eu queria te perguntar, sabe o quê? Qual é, assim, desse processo de inteligência empresarial, que é o nosso tema, né? O que você acha que é melhor? Vamos supor, uma empresa digital, ou uma empresa tradicional, ou uma empresa híbrida? Os dois ao mesmo tempo, entendeu? O que é que você acha melhor? Vamos tecer esse desafio aí. Porque muita gente tem sua dúvida. Não, eu prefiro o tradicional, porque não sei o que e tal. Não, eu prefiro o digital, por causa da escala. Não, eu acho o híbrido melhor, não sei o que e tal. E aí, qual é o seu pensamento sobre essa inteligência desse modelo de negócio? Valdemir, primeiramente, bom dia, né, pessoal? Mas é uma pergunta interessante porque o mercado, principalmente depois da pandemia, ele teve uma série de remodulações. Em que sentido? Nós tínhamos muitos atendimentos presenciais, só que com essas adaptações que muitos dos empresários, muitas das pessoas, né, enquanto colaboradores, enquanto clientes, passaram por essa mudança organizacional, passaram a se adaptar. Então assim, se eu demoro, um exemplo, 20 minutos, 30 minutos para chegar a um determinado local, para ter uma reunião que dura mais 1 hora, para eu voltar para o meu local de base, eu vou ter um gasto de tempo de pelo menos 2 ou 3 horas, né? Contando o trânsito de uma certa forma. Se eu posso fazer uma videoconferência, eu resolvo ali nos 40 minutos em que eu poderia estar me dispondo naquele determinado momento. E essa crença, ela ficou muito dividida, pode-se dizer, no público. Então tem gente que ainda prefere chegar aqui, olho a olho, conversar, entender, o aperto de mão. E tem gente que já prefere, não, abandona isso é perca de tempo, vou focar aqui realmente só no digital.
Então, hoje, enquanto negócio, eu acredito que nós temos que ter a humanização, digamos assim, um atendimento personalizado, uma reunião presencial, estrutura que hoje nós temos aqui justamente para receber os nossos clientes, que isso é de suma importância, mas também a gente tem essa tocante para o digital. Em que sentido? Nós temos diversos processos, diversas automações para atendimento, para suporte, para processamento de informações e também nos adequamos às reuniões de videoconferência. Então, hoje, essa ambiguidade, como você mencionou, essa divisão de decisões e de escolhas, ela é muito importante, sabe? E eu vejo que as empresas que hoje mais crescem, elas têm sim essa atração pelos dois cenários, tanto pelo presencial quanto digital. Quanto à questão colaborativa, né, dos colaboradores das empresas, é importante também que tenhamos esse momento presencial, porque fortalecimento de cultura, o trabalho em equipe, o convívio com as pessoas fazem com que nós conheçamos de uma certa forma mais próxima e nós tenhamos o entendimento daquela pessoa para que nós consigamos fortalecer a nossa cultura e firmar o nosso propósito de enquanto negócio, né? Entendi. Entendeu? Entendi. Tá. Então, eu acho que eu compreendi o seguinte, nós estamos falando de inteligência, né? Inteligência empresarial. Sim. E nós usamos a questão do modelo de negócio para isso, né? Sim. Então, pessoal, o grande foco aqui é o quê? Se eu estou usando o modelo de negócio para isso, então estou me dizendo o quê? Cara, tem reuniões que pode ser uma videoconferência. Rápido. Tem assunto que pode ser uma ligação. Exato. Tem assunto que pode ser uma mensagem, né? Mas tem momentos que o presencial exige o olho a olho, o aperto de mão e a seriedade, construção, né, do relacionamento para que a pessoa possa aprofundar esse relacionamento, né? Eu gosto muito de brincar, Luquinhas, eu sou casado, tenho uma filha hoje, graças a Deus. São a melhor coisa da minha vida, Sim. elas duas. E meu namoro começou no digital, né? Começou no digital, a gente foi trocando as ideias e tal. Evoluindo ali. Mas só pôde chegar ao casamento depois do presencial. É importante, né? Mas, então, assim, o grande ponto aqui da inteligência do negócio, pessoal, o digital, ele não é... Ele tem até um ditado, né? Ou você é ponto com ou você é ponto fora. Ele realmente ele é fundamental, tá certo? Ele é essencial. Ele só tem ali a agregar se você ter a estratégia correta. Exato. Para você ter mais pontas de contato. Mais pontos de contato para que você possa converter eles para relacionamento e relacionamento para contrato. Uma hora nesse intervalo vai precisar das reuniões online, vai precisar desse aperto de mão. Sim. Até porque quanto mais é o volume financeiro envolvido na operação, mais credibilidade, mais segurança precisa ter no processo todo. Exato. E isso vai dar a capacidade do cliente entender e ter a confiança daquilo que ele está fazendo, que realmente é a pessoa que está do outro lado. Às vezes até brinco, tem alguns negócios nossos que são de alta escala e de grande volume, Sim. que eu falo assim, olha, uma coisa é certa, você não tem meu endereço? Bata na minha porta. Tô lá. Por quê? Porque isso mostra realmente a credibilidade que a gente realmente tem de mercado para as pessoas saberem que tem um ponto de referência. Não é um ponto no digital. Sim. Nós temos o digital como podcast, como os vídeos, né? Perfeito. Como as outras questões, as campanhas e por aí vai. Mas nós também temos uma questão para mostrar a nossa estrutura. E eu vi esse movimento dos grandes players do digital, após pandemia, eles montando escritório, montando megas estruturas, montando sedes gigantescas, né? E aí o pessoal fala, não, a partir de hoje é o home office. Home office. Né? E quando eu falo de home office, tinha até uma colaboradora nossa aqui, que ela estava pedindo, que ela queria vir hoje meio expediente depois ir para casa. Aí eu falei assim, não, trabalho de casa. Né? Ela pediu uma situação particular dela, conversei com ela se realmente ela precisaria ser ela. Ela falou que sim. Então, não, tudo bem, trabalho de casa, você acompanha os processos, dá para você acompanhar os processos de casa, Sim. Então, assim eu faça. E aí está a inteligência. Eu vou querer que uma colaboradora minha venha da casa dela até a empresa, passar meio expediente e depois ir para a casa dela e depois fazer o que ela tem que fazer lá, né? E tudo. Não, a inteligência está em tomar uma decisão assertiva. assertiva, Perfeito. né? Assertiva fica em casa,
ela vai ter um conforto maior naquele dia, por assim dizer, vai conseguir produzir, mas no outro dia ela vai estar retornando à empresa normalmente dentro do processo dela. Ou seja, a inteligência que nós temos que ter com esse negócio é saber o que cabe a cada momento da empresa. Sim. Certo? Quando você tem um excelente colaborador e ele lhe dá resultado, você pode dar o híbrido a ele? Com certeza. Conceda o híbrido a ele, né? Nós temos alguns colaboradores que têm 3 dias em casa, 2 dias na empresa, né? Nós temos alguns colaboradores que vêm apenas um dia para a empresa. Sim. Enfim, existe a modelagem para que eles sempre tenham pontos de contato com a nossa cultura, né? Com aquilo que a gente acredita constantemente. Então, a inteligência está em saber o que cabe em cada situação e ser rápido no decidir, né? E é interessante, Valdemir, porque essa inteligência, ela é atrelada à confiança, de uma certa forma, né? Então, em qual aspecto? No colaborativo e também no empresarial, no sentido de cliente. O que é que acontece? Quando o cliente, inicialmente, vamos supor, um cliente que fechou um contrato recente com a gente, ele não nos conhece. Ele vê a empresa, ele conhece a estrutura, ele conhece o time, ele acompanha os nossos resultados enquanto a movimentação dele. E a partir daquilo, ele passa a entender o quê? Poxa, aqui eu estou tranquilo. Essa empresa está entregando resultado, ela está me esclarecendo, ela está apresentando o que eu realmente preciso entender do meu negócio para que eu foque na minha operação e eu consiga ter sustentabilidade. Sim. E a partir disso, não que ele se distancie, mas ele já mantém um acompanhamento de que, ei, Valdemir, ei, Lucas, macho, precisa fazer isso, isso e aquilo, dá certo? Dá certo. Ou seja, volta para aquele ponto que você falou, a ligação já resolve, a mensagem já resolve, e não necessariamente precisa do presencial ali. Exatamente, mas porque já foi estabelecido um vínculo maior de confiança, né? Foi validado, Exato, não é isso? exato. Com o colaborador, da mesma forma. O colaborador, ele vem para a empresa, ele vivencia a cultura, ele entende o que a Control Pax idealiza enquanto o crescimento dele, enquanto a carreira dele, e a partir do momento em que ele entrega esses resultados a ele e à empresa, a empresa valida ele. Então, ó, beleza, tu tá caminhando, tu tá se dedicando, tá entregando resultado, então fica em casa 2 dias, 3 dias, de acordo com a avaliação de cada coordenação para poder conceder isso, né? É muito importante esse ponto. Cara, então o grande ponto que eu costumo até dizer assim, tem gente que quer ter razão e tem outros que já querem ter resultado. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo o digital, mas em termos de trabalho, eu prefiro imensamente o presencial, porque no cafezinho na Copa você vai aprender você pode aprender uma lição gigantesca de alguma coisa que você não vai aprender nunca estando em casa. Exato. Executando o seu processo. Mas, qual é a minha inteligência? Mas para aquela pessoa que cumpre aquela função e cumpre bem feita aquela função, ele prefere estar em casa e eu consigo deixar ele em casa, então para mim tá tudo bem. Maravilha. Por quê? Porque eu prefiro manter um bom colaborador, dar um benefício do híbrido a ele, do que não ter um bom colaborador por questão só de ter o híbrido, dar o híbrido a ele. Então, a inteligência está a gente reconhecer de fato o que funciona, o que não funciona, o que tem ganho e o que não gera ganho, né? E aí tem um ponto também que eu vivenciei ontem e estava muito reflexivo sobre ele, Lucas. Porque eu pensei assim, a gente olha, tem muita gente que quando vê o problema, certo? Ele simplesmente fica brigando com o problema, né? Dando de cabeça na parede. Dando de cabeça na parede ali. E isso vira um trauma e ninguém consegue andar. E às vezes isso vem muito do quesito da falta de experiência. Sim. Mas a grande pergunta que eu sempre faço, eu gosto de colocar na mesa, o problema é esse. Mas eu quero conhecer a origem dele. O que foi que ocasionou a ele e o que foi que não conseguiu fazer que ele evitasse. Como chegou ali, né? Pronto, então a gente consegue olhar já, porque a partir do momento que eu olho, eu vejo o problema e entendo o que foi que ocasionou através dele e o que foi que poderia ter evitado ele, eu já passo a criar uma inteligência sobre isso. Sim. E o outro ponto, quais são as decisões, as opções que eu tenho na minha mesa para decidir? Reclamar nunca foi uma delas. Então, tem até uma frase que diz, que eu gostei muito de ver, eu não sei o que foi que eu vi falando na internet, falou o seguinte: olha, você sabe qual é a diferença da criança para o homem? Você Criança sabe? chora. E o homem? Faz. Pronto. Ele aprendeu.
A gente viu junto essa frase. Viu junto, foi? A gente viu junto, foi. Bom, a grande diferença entre o homem e a criança é que a criança ela chora. Por quê? Porque ela tem para quem chorar. Para o pai, né? Para a mãe. É a forma de agir dela. Às vezes você tem um parente, às vezes a sua esposa, e isso eu já errei muito. Às vezes a gente fala com você, vem fazer uma reclamação, vem falar de algo ruim, né? Uma reclamação que ela passou e tudo. E às vezes eu sempre fui um cara muito resolutivo. É isso aqui, então faz isso, é isso aqui, então faz aquilo. Isso aqui, então aquilo não dá. Pô, vamos pensar em outra coisa. Eu sempre pensei, eu sempre não pensei, eu sempre penso muito assim, né? Uhum. E às vezes quando alguém que você ama vem até você e vem desabafar um problema, ela não quer nem a solução. Ela quer só desabafar, mas isso é uma questão pessoal. Né? Aí eu aprendi a me calar, escutar e entender se vale a pena perguntar com essas alternativas. Né? Porque tem que não cabe. Agora, mas por quê? Tá desabafando. A minha filha, quando ela chora, ela tá dizendo assim, papai, eu tenho esse problema, resolve pra mim? Sim. É isso que ela tá dizendo. Basicamente. Basicamente, né? Principalmente quando ela quer doce. Papai, eu quero comer doce. O senhor não tá deixando. Resolve pra mim, deixa eu comer o docinho, né? Aí eu digo, não, você vai ficar com problema. Vai ficar... Esse problema aí resolve outro momento, né? Esse aí é seu, que eu tenho um roar doce, né? O marketing gostou também, eu acho que eles vão fazer isso, viu? Vão. E aí, já, né? Quando eu olho para meus problemas, eu olho assim pra mim e penso assim, poxa, como é que eu resolvo isso aqui, né? Então eu penso muito logo nisso e às vezes eu vejo, Lucas, que as pessoas se paralisam quando, tipo assim, cara, eu tenho um problema, eu tenho que assumir isso aqui, então o valor é tanto, eu não quero assumir. Sim. Entendeu? E assim, sobre isso que você está falando, nós somos cristãos, né? Sim. E aí tem uma frase que é muito, muito interessante e eu passei muito a tentar inicialmente, depois eu consegui conviver com isso de uma forma mais massiva em mim, né? E aí eu replico sempre que eu posso. E a gente já conversou sobre isso também. Você já havia me aconselhado em alguns momentos. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, nós sempre devemos ouvir mais e falar menos. Então a capacidade do ser humano, em qualquer aspecto, pessoal, empresarial, de ouvir, de entender, refletir para se tomar decisão sobre aquilo, ela deve ser infinitamente maior do que já chegar simplesmente e falar, né? Então, a partir do momento em que você... Agora, você também não tem um tempo todo do mundo, né? Você não vai ouvir aqui e vai, vou pensar, vou passar 1 semana, 2 semanas, aí você perde o time do negócio. Mas você ouviu, entendeu, refletiu, agiu, né? Então, assim, vale ressaltar esse ponto, que a gente sempre deve ouvir, sempre deve entender. E a gente tem feito isso enquanto negócio, tem sido muito validado, né? Tem dado muito certo. Exatamente. Né? Outro ponto também, pessoal, de inteligência que a gente tem que pensar, e eu gosto muito de olhar para elas, né? Hoje, eu gosto de olhar para elas porque ela é um fator decisivo, certo? Hoje, o governo e a carga tributária nas empresas se tornou tão grande, tão massacrante sobre as empresas, que a gente também tem que parar para pensar e construir a inteligência sobre isso, né? Exato. Rapaz, eu vejo muito negócios ali com 50, 100, 200, 500 mil reais de faturamento mês, que se esquece de criar uma inteligência sobre aquelas operações que está fazendo, né? De ver a carga tributária. E a minha maior preocupação sobre elas também é quando você é empresário, deixa imposto em aberto. Uhum. Porque imposto, por si só, ele já é ruim. O nome já diz, é algo imposto a você obrigatoriamente por terceiros que deveriam, né, que deveriam fazer uma boa gestão disso. Mas eu não vou para essa temática não, porque aí, se eu for, eu vou começar a tecer palavras que não são apropriadas. Já entra em outros aspectos, né? Então, assim, pessoal, se eu tenho um comportamento tributário X, eu tenho que ter muito na minha cabeça o que muda aquele meu comportamento tributário. Igual como eu falo também sobre receita, receita precisa de fato novo. Fato novo precisa ser gerado para que aquilo possa ser acontecido. Então, quando você olha para a carga tributária, o meu maior pensamento que você pode ter é como você realmente faz pagamento de imposto da legislação. E se é possível. Porque tem coisas, Lucas, que não são possíveis. E as pessoas ficam criando, né, histórias sobre aquilo. Né? Sim. E essas histórias, elas não são verdadeiras. Sim.
certo? Elas não são verdadeiras. Elas não podem ser operacionalizadas. E nós precisamos ter maturidade sobre aquilo que nos cabe. Eu estava com um exemplo de negócio, de modelagem de negócio, vou até dizer o segmento, certo? Tá. De educação, que eu criei uma estrutura que o cara pode ter uma tributação de... Se ele estiver faturando R$1 milhão mês, ele pode ter uma tributação, né, dentro de uma estrutura jurídica, dentro de uma estrutura societária, dentro de um corpo, né, dentro de alguns corpos, não só um corpo jurídico, mas alguns corpos jurídicos, de um faseamento legal, certo? Dentro de uma carga tributária baixíssima, algo em torno de 2%, 3%. Entendeu? Entendi. Previsto em legislação. Aldemir, todo modelo de negócio tu consegue me dar uma carga tributária de 2%, 3%? Não, meu filho, não consigo. Mas na educação, dependendo do seu modelo de negócio, é totalmente viável isso acontecer, né? Se sua empresa tem estrutura, como alguns clientes nossos, nós fazemos uma reestruturação jurídica, a carga tributária federal baixa para 2%. Sim. E o nível de competitividade? Absurdo perante os outros, né? Então, é isso que reflete a realidade. É a mesma coisa não sei se você viu, mas a Renner recuperou 1 bilhão, 1 bi de impostos, né? Sim. A loja, a Van, né? Recuperou 400 milhões de valores. Os nossos clientes não recuperaram esse montante ainda, mas alguns recuperaram 500, outros recuperaram 200 que recuperou 236 agora. Outro recuperou 28 mil, né? Mas quanto maior o cliente, maior a sociedade. Estão recuperando. Ou seja, o dinheiro está voltando. A inteligência tá, Lucas, de saber, cara, é possível para mim? Tem negócio que é possível. Sim. Mas tem clientes nossos que já estão no patamar mínimo dentro da base legal da estrutura e é isso mesmo. Sim. Né? Porque ele não tem capacidade de ter mais soluções para ser criadas especificamente para ele. Entendeu? E até que o modelo de negócio não permite. Sim. Mas o modelo de negócio permitindo, os resultados podem ser alcançados. Então, é uma das inteligências que eu gosto de olhar, que é tão fundamental na contabilidade, na tributação. Porque, cara, eu tô com um sentimento cada vez mais forte que esse peso dos impostos tem crescido drasticamente, sufocando a economia e sufocando as empresas. Uhum. Então, precisa ser trabalhado isso com força e vontade para conseguir ficar de pé e vencer. Entendeu? Isso é um desafio que está sendo um desafio pessoal meu, de pensar e combater esse processo diariamente para entender como a gente pode ajudar e se tornar mais competitivo no mercado tributariamente. Sim. Valdemir, teve um podcast que nós falamos sobre a permissão. A permissão a pessoa se permitir a adequações, a mudanças, a percepções. E hoje eu vejo, né, não são todos os casos, mas em alguns casos, principalmente as empresas que estão em fase de crescimento, de alavancagem, pode-se dizer, a mudança de percepção e a mudança a maturação, vamos usar essa palavra, ela não avança de acordo com o crescimento da empresa, da pessoa. Então, em muitos casos, a gente, enquanto profissional da contabilidade, sente essa trava, porque nós montamos o planejamento, nós entregamos a estratégia, mas na grande maioria dos casos, com esses modelos de cliente, pode-se dizer, não se querem seguir aquelas orientações, aquelas estratégias. E aí acaba, pessoal, que nós não conseguimos, após montar toda essa estrutura de negócio, ter uma validação através do resultado estimado. Exato. Entende? Mas sabe o que é, cara? Eu tenho um pensamento sobre isso, que eu já fiz um estudo já. Sim. E qual foi a base do meu estudo? E analisei vários clientes nossos. Analisei clientes que não clientes, né, mas parceiros. Parceiros de negócio. Eu analisei a nossa própria empresa. Sim. Enfim, eu fiz uma análise que ultrapassou aí umas 30 pessoas, 30 empresas. Massa. E eu sempre vi e pensei nas empresas que têm um certo volume de crescimento, sabe, Lucas? E aí quando eu olho para esse volume de crescimento e de decidir o grau de importância dessas ações, aí eu vou pegar o seu ponto e vou levar para o ponto que eu estou querendo abordar aqui. Sim. Eu vi que às vezes a pessoa não consegue
da permissão, né? Compreender a relevância daquilo em termos de número, porque para ela, na percepção dela, tá doendo algo que ela não está, que tá doendo algo que ela está trazendo para si, mas que não é verdade. Sim. Certo? Sim. Então ela tá dando foco a algo que não tá mexendo no ponteiro da empresa dela. Eu gosto muito do Flávio Augusto, que ele é meio piradaço, mas é um cara que tem muito resultado, né? E eu gosto assim, quanto é resultado não tem o que se falar, né? Tem que se admirar. Tem que se admirar. E ele disse que tudo aquilo que não mexe no ponteiro do negócio, o CEO da empresa, o dono da empresa não deve estar envolvido. Sim. É mais barato pagar alguém do que você está envolvido Do que você está envolvido. Entendeu? Então, esse é um ponto, certo? Então, algo que muda o ponteiro do negócio é a tributação, irmão. Sim. Certo? Sim. Vale a pena você pagar alguém e estar envolvido para entender, para mudar a tributação, você entender o grau de segurança jurídica disso. Esse é um ponto que você acabou de trazer. Perfeito. O outro ponto, que eu vejo muitas vezes assim, tem clientes nossos que crescem muito rápido. E a grande pergunta é que ele tem que financiar a operação dele. Aquela velha história que a grande maioria dos empresários fala, meu pai disse que eu era criança, falava para mim que eu não sei cadê esse dinheiro, onde é que está esse dinheiro da empresa, tarará, tarará. Aí eu fiz essa análise dessas empresas, depois eles falavam para mim, vendo que são os caras que a gente vê que está crescendo e tudo, e eu olhando isso, eu falei assim, cara, é fácil. Todo o lucro da empresa, todo o lucro da Control Pax, sim, ela está sendo aportada na máquina. Sim. Então, tipo assim, reinvestido. Sai uma parte para a gente, mas superior a 70% do lucro é reinvestido na máquina. Por quê? Porque por mais que você tenha uma família em excelente condição financeira, as minhas também, a do Charles eu não sei avaliar, mas nenhuma das nossas famílias, ou eu ou você, tinha dinheiro, né? Sim. Eu não tinha dinheiro quando eu fundei a Control Pax. Sim. Você, quando também chegou, não. tá devendo. Se duvidar. Entendeu? O Charles também não trouxe dinheiro, né? O modelo societário do nosso grupo empresarial é um modelo realmente de resultado. O cara chega, dá resultado, ele merece um bloco específico da empresa, ele vira sócio de operação. Né? Ele não é um sócio investidor, ele é um sócio de operação que tem que pagar apenas cotas dele depois, né? Sim. Que é esse modelo de partnership que a gente adota muito. Sim. O cara entra, mas ele fica com a dívida de pagar pelas cotas dele também. Sim. Aí foi você, Getúlio nós tem que avaliar as coisas que ele tem que pagar, né? O Charles também tem o valor dele também. Né? E eu não, porque eu fui o fundador, eu botei o que eu tinha, o que não tinha, para esse aqui tá de pé hoje, né? E um ponto todo esse dinheiro desse lucro está dentro da operação novamente. Sim. Porque eu não cheguei, ou você, ou o terceiro, aportou 50 milhões e montou tudo isso que tem hoje, entendeu? Sim. Sabe? Não começou queimando já para poder levantar. Para depois a impressão de dinheiro só retornar, né? Exato. Ou seja, se você avalia o parque, né, só o parque tecnológico da Control Pax, cara, a gente deve ter algo em torno por baixo 500 mil reais só de tecnologia. Tecnologia, equipamento, televisão, não sei o que, computador. Eu tô dizendo por baixo, para ser bem empoderado. A quantidade de servidor que tem. Ou seja, tudo isso consumiu o lucro da empresa. Sim. E tudo isso foi à medida que a empresa ia crescendo. E o estudo de endividamento das empresas e o baixo lucro para o empresário, na grande maioria dos negócios que eu acompanho, está devido à empresa ter a necessidade de consumir aquele lucro para crescer. E as pessoas não conseguem entender isso. Né? Então isso é outro processo da inteligência do negócio. Aí cabe você pensar, vale a pena você buscar uma rodada de captação de recursos no mercado? Uhum. Cara, talvez sim, certo? Vale a pena fazer um financiamento? Talvez sim. Vale a pena fazer um consórcio? Talvez sim. Aí, consórcio, crescimento de empresa. Consórcio, você pode fazer consórcio. Existe até consórcio de viagem hoje em dia. Entendeu? O cara pagando o consórcio para ser contemplado para viajar, fica admirado com isso. Para trocar o telefone. Eu fico, tu é doido? Também, né? Tem isso também, né? Meu Deus do céu, cara. Então, pessoal, o grande pensamento que eu quero deixar para vocês da inteligência desse processo é você poder realmente pensar sobre a sua empresa e encontrar
a justificativa daquilo que está acontecendo e daquilo que tem que ser mudado para que você alcance o número que você idealiza. Sim. Entendeu? Hoje, né, hoje na Conteopax, eu tenho tido conversas constantes com sócios, com a equipe, com fornecedores, com tudo, e dizendo, sendo bem claro, eu não posso mais estar lhe pastorando. Você precisa entregar o seu resultado, me passar um relatório, eu quero ler o relatório e entender o que foi o seu resultado. Se você mandar um relatório em um áudio, eu ainda agradeço. A reunião se dá após isso. A reunião se dá após isso. Por que após isso? Por conta que eu já conheço o Lucas desde que ele era criança, né? E ele passou muitos anos longe de mim, agora ele voltou, então eu sei até onde é que ele mora, confio nele 100%. Sim. Se não, mando alguém ir lá. Fazer uma visita. Fazer uma visita com massagem. Brincadeira. Aí entre nós, tá tudo certo, pessoal. Não leva pro coração, não. O Charles, ele assim, A gente também sabe onde ele mora. Também sabe onde ele mora. Mas, ó, só o Charles eu tenho, acho que 9 anos. O Getúlio tem 3 anos. Né? Você, desde que você nasceu ali, eu lhe conheço, apesar da distância e desenvolvendo com ele. Só uns 20 e poucos anos aí, né? Tu tá 28 já, viu? Tô... Tá ficando não, tu já tá. Já tô. E eu fui do dia que tinha 40, porque a carcaça tá acabada. Mas, voltando aqui ao tema... acabando de rir aí, ó. Voltando aqui ao tema... concordar dá ruim, viu? Voltando aqui ao tema, tá no quesito realmente da confiança. Entendeu? Então, tipo assim, eu não preciso mais tá apertando sua mão, tá olhando no seu olho, né? É importante, é bom? Claro que é bom. Pela aproximação. Mas nesses quesitos de relatório e resultado, eu prefiro recebê-los mais frios. Sim. Para me pensar da minha forma e depois gerar minhas perguntas e você me responder. Né? Entendeu? Sim. Então, tipo assim, na sua equipe, você já pode, com um cara que tem longa vivência da sua experiência, você não é para estar mais pastorando os seus gestores. Eles é para fazer o relatório deles, lhe entregar o relatório e, se puder, se você quiser, mandar um áudio para você. Sim. Tá bom? Sim. Porque outra coisa também de inteligência, Lucas, que aí a gente vai chegar aqui para fechar com chave de ouro, é a questão da IA. Sim. Né? Da inteligência artificial. Poxa, você nunca vai... Eu acredito fortemente que ninguém nunca vai perder o emprego com a IA. Agora, se você não usa a IA, você vai perder o emprego por não usar a IA. Porque talvez ela vai fazer o seu processo. Né? Deixa eu fazer uma consideração sobre a IA. Faça. Breve aqui, complementando o que ele está falando, pessoal. Essa prestação de informações que o Valdemir está mencionando, nós, enquanto sócios e de todo o nosso time, nós temos esses relatórios, né, de satisfação, como a gente costuma dizer aqui, de esclarecimento de todo o processo, né? E eu vou usar o meu caso prático, do que é que eu tenho feito. Nós temos um sistema de CRM, tratando da área comercial, e para facilitar a minha forma de explicar para ele, para o Charles, para esclarecer como que está andando o nosso departamento comercial, eu simplesmente extraio as informações do nosso sistema, jogo na IA, a IA me resume aquilo, faço as considerações e jogo no nosso grupo. Então isso facilita, né? Nós nos apropriamos da IA para quê? Para otimizar e ter um resultado mais breve e facilitar o nosso tempo. Eu acho até que ela é meio burra, sabe? Porque eu peço umas coisas, ela entrega meio errado, eu tenho que corrigir. Eu digo, que estagiário fuleiragem é esse daqui que eu tô usando? Aí eu tenho que montar uns prompts, explicar muita coisa a ela. Olha, se eu posso explicar isso tudo, eu mesmo fazia. Vou fazer essa porra só mesmo, né? Mas com o tempo ela aprende, agora que eu tô fazendo, né? Aí eu continuo a utilizá-la. E, pessoal, com base nisso, né? Que a gente tem que utilizar, saber que é uma ferramenta e que deve ser explorada. Sim. Tá certo? Porque é aí que está a inteligência, né? A inteligência está neste momento, de saber que as ferramentas devem ser usadas. Eu estou desenvolvendo algumas inteligências aqui da empresa, e até uma reclamação no podcast, se eu puder fazer, eu posso fazer a reclamação no podcast? A rocha. Se não me desse tanto trabalho, eles... Já tá tudo montado, já precisa estar desconstruído, né? E porque eu acredito que as ferramentas elas são fundamentais, principalmente porque tecnologia para mim significa aproximação. Sim. Tecnologia para mim significa capacidade de tirar o processo burro, processo manual, para trabalhar o processo de inteligência.
E a gente precisa ter isso cada vez na veia com mais forte, né? Nós temos aí o BI, que começou a se rodar agora, nosso BI. Nós temos aí, agora nós estamos no processo de fundação do clube de benefício. Sim. Né? Nós estamos aí com a fintech rodando, nós estamos aí com a empresa de tecnologia, nós estamos com o programador. E são tantas vertentes de trabalhos que não tem como dizer assim, não, Valdemir, foca num para entregar. Eu digo assim, cara, mas eu não consigo focar num, porque se eu tivesse capacidade da pessoa entregar no tempo que eu cobro, que eu passo, eu conseguiria focar só num. Então eu foco em vários, distribuo e cobro retorno através de relatório, até mesmo que cada um dessa cadeia vem se complementando um ao outro. Sim. As novas modelagens de negócio que eu tenho pensado, certo? Então assim, o grande ponto dessas inteligências é tudo aquilo que você acopla na sua empresa que gera mais resultado. É tudo aquilo que você não gosta, mas que você olha para aquilo assim, eu não gosto porque dá resultado, eu não gosto porque não dá resultado, né? Porque só a questão de gostar é muito pouco, né? Então, entenda isso, entenda essa inteligência que a sua empresa já lhe favorece de ter. E o mercado também. Aí, para uma consideração muito interessante, eu estava conversando com um cara no segmento e ele falou assim, olha, tudo o que o meu segmento faz, eu faço o contrário. Eu disse, pronto, ou é um Leonardo da Vinci, né? Ou é só um abestado. A gente pensa em outra palavra, mas nosso cearense é um abestado. Um abestado. Assim, cara, é importante você, é fundamental que você olhe para os stakeholders, entendeu? É importante que você olhe para os seus concorrentes, certo? Mas é importante que você tenha algo próprio, sabe? Então, assim, não se você olhar para o seu segmento e entender que ele está todo errado e você realmente vai fazer algo disruptivo, aí você é gênio. E você é gênio porque você entendeu tudo aquilo que o seu ecossistema deu inteligência de negócio. Exemplo real. Eu sou presidente de uma instituição. Sim. E eu estudei o que deu errado nessa instituição. Sim. O que não se sustentou nesse processo. Sabe o que eu fiz? Vou mudar esse processo. Porque o processo que vai ser vitorioso para essa instituição empresarial vai ser esse daqui de longevidade. E eu estou cercando essa instituição de várias outras instituições para dar um amparo, uma robustez, para que ela tenha uma capacidade de unificação. Eu estou transformando ela no aglutinador de outras instituições para ter resultado. Conversando com multissetores, multissegmentos, um a um, mandando mensagem, sabe? Nessa construção. Por quê? Porque eu olhei tudo aquilo que deu, que não deu certo, e trabalhei naquilo que realmente pode beneficiar. E aí teve o processo da inteligência da questão. Por exemplo, eu acredito fortemente que a Contropax, ela para se tornar uma das maiores empresas do mercado brasileiro de contabilidade, ela precisa ter na sua veia, pulsando, uma cultura de excelência de pessoas, de atração de talentos, com o uso massivo em tecnologia. É isso que eu acredito. E é isso que eu quero que cada sócio aqui da empresa tenha na inteligência dele. Reforma tributária, eu sou veemente contrário a ela no sentido de como ela foi feita. Mas como eu sei que ela é inevitável, eu já estou lutando para competir muito além dela. Sim. E encontrar todas as oportunidades que pode ter naquela legislação específica. Ou seja, olhe-se para a realidade e aproveite-se das possibilidades. Isso merece até uma frase, viu, Marte? Olhe para a realidade e aproveite as possibilidades. Vai ter que sair um corte disso. Se não sair, viu, vou te falar. Não valeu nada. Valeu nada. Sem corte, sem resultado. No marketing. Sem corte, sem resultado no marketing. Outra frase, anota aí, Bruno. Enfim, cara, eu entendo que as inteligências são isso, certo? E principalmente de você mirar no que pode ser o além, né? E eu tô com isso na veia cada vez mais pulsante, né? Para que a gente possa essa construção. E
eu acredito que você tem que fazer parte de ecossistemas. É por isso que eu estou me envolvendo em todos os ecossistemas que eu tinha saído anteriormente, para focar na Control Pax, mas esses ecossistemas me dão esse oxigênio e essas inspirações do processo. Isso é necessário. Exatamente. O ambiente por dar frequência, né? Qual é a sua palavra que a gente pode usar aqui para encerramento? Rapaz, Braga. Diante de tantas palavras e tantos aprendizados, a gente sai daqui como aluno, né? De uma estrutura dessa. Mas é uma grande realidade, sabe, Valdemir? Essa situação de nós podermos entender e compreender o momento de mercado que as empresas têm vivido, né? A questão de você se permitir, de fato, a buscar novos aprendizados, a valorizar e a aceitar a sua real estrutura de negócio. Então, pessoal, se o seu contador, o seu assessor, o seu parceiro, ele chega para você, ele dá um direcionamento enquanto negócio, busque ouvir, entender e compreender para que seja trabalhado daquela forma. Muitas vezes hoje vê o contador como um envio, um mensageiro de imposto, né? Rapaz, falando de contador mensageiro de imposto, eu liguei, a um cliente falou assim, rapaz, você é um portador de má notícia. Aí eu falei, não, senhor. Eu sou um portador de estratégia. Perfeito. E a estratégia está no conhecimento e saber dentro do conhecimento qual ação tomar. Eu estou lhe dando no conhecimento e 3 opções de ação. Quem foi que já fez isso? Teve a resposta? Ele gaguejou e começou outra coisa. Mas aí eu fiz o quê? Reforçou. Aí eu falei, o que foi que eu fiz uma pergunta. Sim. O que foi que eu perguntei? Aí ele, não, então eu sou o quê? Aí ele falou assim, bom contador. Aí eu, bom era o que tu tinha. Não, aí deve ser também muito bom. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer com isso que todo esse processo, até nas conversas, Lucas, as inteligências. Sim. Ou seja, escutei, pensei, refiz, devolvi e ganhei. Ganhou. Sim. Mas com base em quê? Resultado. Você teve resultado para construir essa retórica, né? Exatamente, entendeu? É basicamente isso. E é importante, bicho. É importante. Porque levar que realmente os colegas da contabilidade tem que dar tanta notícia por conta do governo. O governo, quando muita ajuda, não atrapalha. Das mudanças, né? Das mudanças, que são constantes, são frenéticas, e sempre vão ser assim, viu? Quem achava que contabilidade não é divertida está enganado. Aqui o play é interessante. A cada pisada aumenta 100 km. É tipo assim, saiu a legislação agora, amanhã já tem uma mudança. Até a mudança. Né? Porque dizia que as roads tinham morrido, né? Aí teve um PL agora que entrou que ressurgiu as roads. Ressurgiu. Já é um bom negócio de novo. As roads não morrem não. Se ela morrer, os outros dizer que ela tá morrendo, ia pra cá que eu resolvo suas roads. Né? Os modelos que está construindo são os modelos agora de SA. Mas enfim, eu acho que a gente abordou sobre inteligência, deu os exemplos aqui, construímos. Só queria que você pudesse... Eu queria lhe escutar para encerrar com a frase sua hoje. Com chave de ouro? Ixi, Maria, vai ser difícil vencer aquela tua frase, viu? Mas... Repete. Confia, né? Não, mas é o seguinte, cara. Tira o foco, né, macho? Perde o time. Tô muito vermelho, mano. Tá de boa, né? Não, mas... Permanece a gravação, sem corte. Não, tem corte não. Aqui é na tora mesmo. Mas o que é que acontece? É realmente reforçar isso que você falou, né? Vou repetir de uma forma aqui mais singela, digamos assim. Reforçar o que você mencionou, né? E desejar aos clientes, parceiros, enquanto empresas também, que busquem entender e busquem valorizar esse serviço estratégico, inteligente, que nós, enquanto profissionais, enquanto empresas de contabilidade, reforçamos e replicamos o nosso conhecimento. Então, quando você pensar que o seu contador ele está sendo um mensageiro, como nós utilizamos, de más notícias, de impostos, de pagamento de guias, disso e daquilo outro, lembre das estratégias que você está recebendo, do tempo que nós nos dedicamos estudando, das tecnologias que nós implementamos, dos resultados que nós aprimoramos e de todo o suporte de excelência que a gente entrega.
Porque a partir dessa compreensão, Valdemir, dessa valorização desse serviço que nós entregamos, né, enquanto profissionais contábeis, você vai ter uma mudança de ideia, de compreensão do que realmente acontece dentro da sua empresa, para que você possa conseguir ainda mais crescer ela através da nossa inteligência. Perfeito. Pessoal, resumo aqui do podcast de hoje, tá certo? Se eu pudesse dizer uma simples frase em todo esse contexto que o Lucas criou, eu diria o seguinte ponto: observe a inteligência da sua empresa e se beneficie a partir dela. Perfeito. Certo? E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu admiro todos os meus clientes, e não é uma admiração banal, é uma admiração real. Pelo fato de empreender no Brasil é quase ser uma briga de Davi contra Golias. Na verdade, é uma briga de Davi contra Golias. Certo? Então, por esse motivo, eu sei o que eu passo, eu sei o que meus clientes passam, eu sei que está no campo de batalha para defender eles a cada dia que se passa, e o nosso maior comprometimento é realmente estar junto. Perfeito. Beleza? Pessoal, podcast de hoje foi sobre inteligência de negócio. Queria agradecer você, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. Obrigado não só pelo podcast, mas obrigado pela caminhada e pela insistência na busca do aprendizado e da entrega de resultado, que é isso que eu agradeço de fato a você. Viu? Eu que agradeço, não. Tamo junto. E essa não é uma corta só pro Elabore. Aí é foda. E agradecer os nossos patrocinadores, começando pela Lockcert, certificado digital, que foi a primeira empresa do grupo que o Lucas virou sócio, né? Foi. Até chegar na empresa da empresa carro-chefe, que é a Contropax, né? Agradecer também a X-Tech, especializada em ponto digital e sistemas. Agradecer a UNPay, a Fintech, especializada em entregar o melhor serviço financeiro para a sua empresa, aí, para que você possa operar nesse mercado, entender as possibilidades. Agradecer também a Wise Cowork, a Sites e Cowork e agora a Wise Centro Cowork. Terceiro, a Wise está crescendo rápido. Tá crescendo, viu? Tá em crescendo. um ano, amigo, 2 sedes. 2 sedes. A mais, 2 sedes. Né? E o modelo da Wise é um modelo que tem sido muito vitorioso. Também agradecer, não podemos deixar de esquecer a 2P Partner. É uma empresa especializada em recuperação de impostos, planejamento, sucessão, herança, habilidade patrimonial. Né? Habilidade patrimonial, que nunca é 100%, porque o Brasil nada é 100%, que até o passado é incerto, imagine o futuro, né? E nós se aproveitamos disso nesse processo para ganhar. Quem tem que jogar para ganhar sempre. E pessoal, meu muito obrigado, até o próximo podcast e um forte abraço.